Essa próxima aula é sobre um assunto que eu particularmente amo. Eu vou tentar tomar todo o cuidado para fazer a aula sobre bootstrapping e a próxima aula sobre investimento com igual paixão. Mas não vai dar para esconder que eu sou mais do bootstrapping do que do investimento. Essa é a minha opinião própria, não tem certo e não tem errado. E o que eu vou ensinar sobre os dois lados, eu espero conseguir passar da forma mais neutra possível para você conseguir entender as vantagens e desvantagens e os diferentes timings onde você pode pensar numa forma de crescimento ou na outra forma de crescimento. Mas vai ficar claro que eu admiro bastante quem consegue encontrar uma forma de bootstrap. Vamos lá. O que é bootstrap? Estou falando essa palavra, jogando bootstrap para cá e para lá. Bootstrapping é o termo usado para o empreendedor ou para a equipe que cresce as suas empresas quase sempre com recursos próprios, com recursos internos. E de onde vem o termo bootstrap? É como se você estivesse se levantando, se impulsionando, puxando os cadarços da sua própria bota. Só uma metáfora aí. É como se você estivesse se alavancando, subindo com os seus próprios recursos, com a bota que está no seu pé. E isso não é fácil. Isso não é nada fácil. E, de novo, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Tem momentos, tem decisões, tem o jogo que você está jogando. Então você tem que parar para entender potenciais trade-offs. Então, potenciais coisas que você ganha ou perde quando você faz certas decisões em relação a capital financeiro, mas de maneira alguma há um absoluto melhor ou um absoluto pior. Não existe absoluto melhor ou absoluto pior. Quem decide realizar bootstrapping quase sempre está lidando com muita escassez. Por quê? Porque normalmente, quando você está tentando crescer em cima dos recursos que você já tem, e você está começando, então você tem poucos recursos, você tem que acabar sendo muito criativo. Vou dar um exemplo quanto à minha própria vida, quanto à fase nova. Assim que eu comecei a fase nova, existiam investidores que queriam colocar um dinheirão na empresa. Eles falaram, Bel, já entra no jogo jogando como gente grande. Se eu fosse você, eu investiria 20, 30, 40 milhões de reais nessa empresa. Compra um prédio gigantesco, já estrutura como uma super escola. Esse é um caminho viável, é um caminho viável, que provavelmente pode trazer algumas vantagens. Se você estiver no jogo de tentar encantar por mostrar que você criou algo suntuoso, sem dúvida, é um jogo interessante. Eu não achava isso um jogo interessante. Eu jamais aceitaria esse tipo de capital para investimento. Por quê? Porque na minha cabeça não faz sentido algum ter um gasto desse com estrutura, com prédio, com propriedade, quando eu nem testei o conteúdo. E se eu fizer um curso e não gostarem do curso? Ou não trazer os resultados? Ou se o curso não trouxer os resultados que eu queria que trouxesse? Então, pro jeito que eu gosto de pensar, e pro muito que a gente falou até agora, que tem a ver com procurar Product Market Fit, que tem a ver com MVP, que tem a ver com aprendizados validados, a minha opinião pessoal é que você ganha muito se você resolve começar com pouco e focado apenas nas primeiras questões que você tem que responder. Mas claro, eu, como alguém que estava criando conteúdo, eu tinha a opção de bootstrap. Não é sempre que é assim. Para pessoas que entraram no setor farmacêutico e estão desenvolvendo um novo medicamento,
Não é sempre que é possível bootstrap. Para alguém que está criando uma nova empresa de turbinas, talvez bootstrap não seja uma opção. Então, no meu caso, bootstrap era uma solução. Nada para mim era mais importante do que criar alguns cursos iniciais, ministrar aqueles cursos e entender o resultado que os cursos trariam. Poderia fazer isso de uma forma que eu gastava muito? Poderia. Só que eu achei que era mais inteligente fazer uma parceria que fosse minimizar os custos e vender de largada, porque eu gosto do teste da venda, do que qualquer outra coisa. De novo, existem empresas e empresas, mercados e mercados, testes e testes. Para o que eu estruturei, sendo um curso, eu podia vender esse curso. E ao decidir fazer um bootstrap e já conseguir vender esse curso, eu já conseguia testar vendas e já conseguia aprender diversas outras coisas sobre o meu mercado e as necessidades do meu mercado. De uma forma bem simplista, para você entender se um negócio é promissor, tem 2 dados que são muito importantes. Primeiro, o custo de aquisição. Quanto custa para você conseguir um cliente, um usuário? E segundo, lifetime value. O valor que aquele usuário, durante a vida dele como seu usuário, como seu cliente, trará para sua empresa. De uma forma ultra simplista, esses 2 dados são muito importantes. Por quê? Porque se eu descubro que para eu conseguir um cliente, eu tenho que investir R$500 em marketing, mas em média, um cliente em vida me traz R$2.000, eu achei uma equação que fecha. O meu desafio é conseguir escalar sem subir muito o preço de aquisição e sem baixar muito o valor de vida daquele usuário. Na base, toda startup é uma constante busca em encontrar uma conta que fecha em termos de custo de aquisição versus valor em vida. Eu tenho amigos que, por exemplo, criaram aplicativos e dentro do aplicativo eles vendem certos serviços. Eles passaram os 2, 3 primeiros anos de suas empresas fazendo o quê? Tentando encontrar uma boa equação para esses 2 valores. Testa no Google. Quanto custa para adquirir um usuário? Custa $2? Beleza, testa no Facebook. E daí começa a ficar mais robusto os modelos, né? E daí eles começam a buscar o seguinte: para cada $100 investido, quanto retorna? Quando eu faço via Google, eu invisto $100 e eu retorno quanto para mim? $20. Ou seja, minha empresa é uma máquina de queimar dinheiro, como muita ação. Daí a pessoa vai lá e faz um teste no Facebook. No Facebook eu estou colocando $100, estou recebendo 70. Talvez eu consiga otimizar. Legal, agora eu estou colocando $100 e estou recebendo 80. Oxe, tá bom. Se eu conseguir chegar no 100 a 100, daí eu posso tentar escalar esse número. Vou ficar no 0 a 0, mas vou ter mais usuários. Eu vou poder aprender várias outras coisas. Muitas vezes, uma startup é algo tão mecânico quanto isso. Ficar mudando cada detalhe para conseguir diminuir o custo de aquisição ou aumentar o lifetime value. Eu tenho amigos que passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos apenas otimizando esses 2 números até chegar numa equação que fecha mesmo ao escalar. Que faz sentido. Você encontrou aí um business promissor. Se você consegue adquirir um usuário num valor mais baixo do que ele te traz. Se você consegue escalar isso. Porque não adianta se enganar, você consegue isso para os primeiros 10 usuários e depois não fecha a conta.
Então, muitas vezes, o jogo acaba sendo isso. Quanto mais você tiver esses dados, mais fácil é levantar capital depois. E, de novo, não é que você precisa fechar a conta. Talvez você vire e fale, olha, nesse momento estou investindo $100 e retorna 98. Eu perco $2 a cada $100 investido. Mas eu quero pegar e investir aqui $10 milhões. Porque eu sei que eu vou perder 2 a cada 100. Então, na verdade, eu consigo investir 50 vezes o que eu tiver nas minhas mãos. Certo? Porque eu só perco 1 centavos. Então, se eu conseguir levantar 10 milhões, eu vou fazer esses 10 milhões renderem como se fossem 500 milhões. E eu vou queimar esses 10 milhões. Mas ao longo do caminho, eu vou trazer 200 milhões de usuários para minha plataforma. E com 200 milhões eu entro num jogo totalmente diferente, por X, Y, Z. Você entende o quanto esses números são importantes? E o quanto mais números e mais informação você tem, mais fácil é trazer investimento num valor melhor? Quanto menos dados você tem, mais arriscado o investimento é no olhar das pessoas. Aí você vai conseguir uma negociação pior. Normalmente, a sua primeira rodada de investimento é a sua mais cara rodada de investimento. Porque é onde as pessoas estão entrando com menos informação possível. Então elas merecem os melhores retornos. Elas merecem os melhores termos. Elas estão entrando meio cegas ali, acreditando na sua equipe, em você. Então, claro que a negociação, você não vai ter tanto poder de barganha. Sem dados, sem resultados, sem provar o que já é possível escalar, você não vai conseguir negociar. Então, eu gosto muito da ideia de tentar ser o mais criativo possível para conseguir esses números antes de negociar uma rodada. E ter menos dinheiro pode sim ser algo muito bom. Pode sim trazer muitas vantagens. Por quê? Primeiro, se você não tem capital financeiro de sobra, você foca o quê? No capital humano, no capital social. Então você começa a tentar fazer o maior proveito, inclusive de forma criativa, de cada recurso que você tem na sua equipe. Isso é um. Segundo, os seus testes são mais focados. Você não tem dinheiro para tirar para tudo que é lado. Você não tem dinheiro para tentar validar tudo que é coisa. Então você acaba o quê? Focando em 1 ou 2 testes que são os mais importantes. E todo mundo deveria fazer isso, até quem tem abundância de dinheiro. Terceiro, normalmente, quando você está nessa fase de bootstrap, quando você não tem investidores ou outras pessoas que gostariam de entender suas decisões, e claro que pode ser bacana conseguir trocar ideia com essas pessoas, mas quanto mais gente quer entender cada passo que você dá, as coisas desaceleram. Normal. Tenta fazer uma decisão com 20 pessoas na sala e tenta fazer uma decisão com mais uma pessoa na sala. Não estou dizendo que talvez você faça a decisão certa ou a decisão errada. Só estou dizendo a praticidade do flow das informações, de como se fluem as informações. Então, quando você não tem que necessariamente prestar contas ou prestar explicações para fora, é mais fácil você tomar decisões, mudar, matar possíveis produtos. Isso pode ser muito importante. E claro, se a sua sobrevivência depende de mais dinheiro, você acaba focando no fluxo de caixa de largada. E isso pode ser bem interessante, porque muita gente se engana ao desenvolver certos produtos que não estão vendendo ainda e quando sentam para conversar com um potencial cliente, fazem perguntas como: você compraria isso? E o cara fala: claro, compraria.
Uma coisa é falar que compraria. Outra coisa é pôr a mão no bolso. É um compromisso totalmente diferente, realmente comprar. E muitas vezes, quando você está na sobrevivência por bootstrap, você tem que realmente vender os seus produtos. E daí você entende a real. Se alguém está realmente vendo valor naquilo, a ponto de pôr a mão no bolso. E lembra daquela palavrinha accountability. Não é porque você não tem que ser accountable para o investidor, porque não existe um investidor, que você não vai ser accountable para os seus sócios, para a sua equipe. Você tem que ser super accountable. Cada ação que você faz traz uma reação na hora para a sua empresa. E não tem nenhuma almofada ali para amaciar algumas reações. É ação, reação. É accountability sozinhos. Então, muitas vezes a escassez faz aflorar ainda mais esse sentimento de eu sou responsável, minhas ações causam reações e eu tenho que tentar fazer o melhor com aquilo que eu tenho, que não é muito. E não é necessariamente ruim você não poder esbanjar dinheiro. Porque quando você ainda está buscando Product Market Fit, quando você ainda está buscando qual que é o segmento que tem uma necessidade real, que vai ser suprida pela sua solução, não adianta querer esbanjar dinheiro. Não adianta querer esbanjar investimento. Você vai lá e vai colocar 5 milhões de dólares em propaganda num produto que não está nem claro ainda qual que é o mercado do produto. É queimar dinheiro. Então, às vezes, ter que lidar com essa escassez é algo muito positivo. E você tem que tomar muito cuidado para não entrar numa fria quando o assunto é investimentos. Por exemplo, eu passei pelo primeiro ano da fase nova. No nosso caso, eu já vendia os cursos, então eu já faturava, eu já tinha dados. A gente, inclusive, já era profitable. Já tinha lucros, já era uma empresa lucrativa. Um investidor vem e fala, cara, vamos aumentar isso daí, vamos aumentar a escala desse lucro. Ok. Uma vez eu sentei com uma pessoa e ela me falou o seguinte, eu quero investir, eu quero colocar tanto, era um dinheiro bem grande. E nem precisa se preocupar com a porcentagem que você vai me dar. Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero olhar no final do ano, dependendo de quanto foi o seu lucro, a gente decide o quanto eu pego da empresa. Quanto maior o seu lucro, menos eu vou pegar. Um acordo desse, o que estava subentendido? A métrica mais importante é o lucro absoluto. Por mais que pareça interessante, nem sempre uma empresa no primeiro ano tem que maximizar a todo custo o seu lucro. Tem coisas que eu queria criar para a fase nova que não necessariamente trariam lucros de largada, que faziam eu colocar parte da minha energia em componentes que não maximizavam o lucro, mas que eram extremamente importantes para a minha visão de 2, 5, 10, 15 anos. E era preciso estruturar aquilo para que depois, 15 anos depois, o lucro pudesse completamente explodir. Se alguém de largada quer que no seu primeiro ano você abdique de um monte de coisa que você poderia construir para o longo prazo, para já maximizar no primeiro ano o lucro, talvez essa pessoa não vai ser um bom parceiro investidor. Então tem que tomar cuidado com esses paranauê meio estranhos. Nossa, quanta proposta meio estranha que eu recebi. Gente que falava, eu tenho distribuição, eu vou te conseguir usuário. A lógica até faz sentido. Se alguém tem distribuição e vai conseguir me trazer 1 milhão de usuários, e cada usuário vale R$10, ok, realmente, esse acordo vale 10 milhões.
Mas se essa pessoa falar, eu vou fazer a distribuição, em troca eu quero 50% da empresa, já começa a ser alguns acordos um pouquinho difíceis de engolir, né? E é muito louco o quanto as pessoas não veem o quanto alguns acordos podem machucar o negócio a longo prazo. Então você tem que ser muito sagaz para não só ver a sofrência do que você precisa hoje, mas também entender o que aquela ação que você vai tomar hoje pode ter como reação daqui 15 anos. Se você trazer o parceiro errado, ou entrar num acordo meio estranho, ou aceitar coisas que não fazem sentido a longo prazo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das maiores razões de morte de empresas é porque elas crescem muito rápido e não conseguem sustentar seu crescimento. Então, nesse lado, bootstrap é uma vantagem. O que é um dos grandes perigos de bootstrap? Você acaba entrando nesse modo sobrevivência, onde você tem que vender coisas. E muita gente, sem perceber, acaba virando consultor. Aquilo que você acaba vendendo, que traz um certo faturamento para você, muitas vezes não é realmente o seu produto. Não é realmente aquilo que você gostaria de crescer na sua empresa. Isso é um grande perigo. Quantas empresas que eu vi começarem fazendo alguma coisa super bacana, que poderia virar um aplicativo incrível, só que daí eles reparam que podem prestar serviço, que podem também, à noite, quando sobra um tempinho, fazer um aplicativo para uma outra empresa. E essa empresa está pagando, então está entrando dinheiro, está sobrevivendo. Só que quando você vê, você virou uma agência de desenvolvimento de software e não uma startup para si próprio. Isso acontece com muita constância. O que eu conheço de gente que já caiu nisso, você acaba reparando que você pode faturar fazendo alguma coisa não escalável, porque é oferecendo algum serviço seu para algum cliente. Só que aquilo te dá uma falsa impressão que a sua sobrevivência está garantida. E quando você vê, você não está trabalhando no seu produto. Isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. Tem muitas empresas que a gente conhece que começaram por bootstrapping. Por exemplo, GoPro. Como a GoPro começou? O fundador, quando tinha 26 anos de idade, resolveu voltar a morar com os pais. Lembra, em algumas culturas ao redor do mundo, as pessoas saem de casa com 17, 18 anos. 26 anos morando com os pais, em algumas culturas, é algo totalmente incomum. É realmente você abdicar de muita coisa para minimizar seus gastos e estar lá seguro com seus pais. Eu sei que em algumas culturas a galera mora com os pais até casar, mas em outras, isso de maneira alguma é comum. Então o fundador da GoPro resolveu tentar eliminar tudo que era custo que ele tinha, voltou a morar com seus pais e durante anos desenvolveu a GoPro dando um passo atrás do outro que ele achava ser relevante para realmente desenvolver a empresa que ele queria desenvolver. Ele tinha uma minivan Volkswagen, vendeu a minivan e foram 10 anos de trabalho até chegar numa versão que era o que ele queria. 10 anos de trabalho. Realmente, isso é possível se você minimizar os seus custos. Estou defendendo que ele fez isso? Não. Talvez, se ele tivesse levantado o capital, ele teria acelerado. Teria levado 1 ano, não 10 anos. Só que a gente nunca vai saber. Porque talvez ele teria desenhado algo que não era o que ele queria. Porque talvez ele não teria paixão para continuar. Porque ele teria que ter feito algo que era diferente do que ele queria criar. Então não dá para saber o que é melhor, o que é pior. Você tem que fazer a decisão. Se sentir até mesmo grato que você pôde decidir por aquilo. Tipo, eu me sentia transbordando de gratidão. Que eu pude bootstrap a minha empresa. Eu queria bootstrap. No meu caso, eu tinha vindo de
experienciar e muitas vezes também estar perto, por vários amigos meus, de várias experiências no Vale, onde se levantou muito capital e eu acabei vendo o jogo que não era o jogo que eu gostava, o que eu queria. Isso é a minha experiência. E às vezes você vê um extremo, não gosta de um extremo, você quer jogar no outro extremo. Isso aconteceu comigo. Eu vi um extremo de algumas coisas que eu achei que não colavam comigo, então eu quero o outro extremo. Eu quero bootstrap. E é muito louco porque, de novo, cada um tem o seu modelo mental. Para algumas pessoas é muito admirável a pessoa que cresce por recursos próprios. Para outras pessoas, admirável é o cara que consegue maximizar o quanto levanta. Nossa, que incrível o cara que levantou 50 milhões de dólares para uma empresa que nem tem product market fit ainda. Tem gente que essa é a admiração. Se eu contasse as coisas que eu tive que ouvir de pessoas que sabiam que eu tinha ofertas na mesa de investimento e falei não, o que teve de gente que veio para mim e falou, você é uma louca. Como que você não tá pegando dinheiro? Aproveita. Pega todo esse dinheiro. Eu era julgada por querer fazer com recursos próprios. Porque na cabeça de muita gente, levantar investimento virou mais uma caixinha que você pode ticar. Mais uma validação. Se quiseram investir é porque a minha ideia é boa. E daí as pessoas entram nesse modelo mental e é uma piração. Porque o que deveria ser admirável, que a pessoa está crescendo com a criatividade própria, com recursos próprios, vira motivo de nossa, não, mas deve ter alguma coisa estranha. Como que essa pessoa não está aceitando esses milhões de investimento? As coisas não são tão absolutas assim. Não é porque na sua cabeça incrível é a pessoa que conseguiu levantar 50 milhões e está com isso no bolso agora para desenvolver a empresa, que só quem fez isso é quem deve ser admirado e quem não fez isso tem que ser menosprezado. Toma muito cuidado com esses seus modelos mentais. E eu tô falando isso sendo culpada. Porque tá claro o quanto eu admiro o bootstrapping. Então, no meu modelo mental, eu também dou mais valor para um ou para outro. Mas toma muito cuidado com isso. Eu resolvi não levantar capital para fase nova. Alguns anos depois, eu até aceitei um valor mínimo de investimento anjo. Hoje, 5 anos depois, talvez, com tudo que a gente estruturou, com todos os dados que a gente tem, talvez sim, agora seja um momento que vale levantar capital. E eu não posso viver presa no passado. Ah, o que eu queria no ano 1 era isso, o que eu queria no ano 2 era isso, então não, agora não vou nunca levantar. Cuidado com esses modelos presos. Quando você está bootstrapping, às vezes você consegue ser muito ligeiro em relação a extrair valor de duas parcerias que, tipo, sozinhas não teriam valor nenhum, mas quando você junta, você extrai todo o valor. Tem uma história famosa do Steve Jobs, onde ele queria vender uns computadores e tal, e chegou para uma loja e falou, não quero vender um, eu quero vender 50. 50 você compraria no valor XYZ, ele deu um desconto lá. E depois de muito atormentar a loja, ok, iam levar os 50. Só que daí ele foi pro fornecedor. E agora, tendo um pedido de 50, ele conseguiu negociar muito além o preço de algumas peças que ele precisava para criar o produto. E daí ele ganhou nas duas pontas. Ele ganhou na ponta do cliente, que fez uma compra muito maior, muito mais volumosa, em uma vez. E ele ganhou do fornecedor, que diminuiu os preços por ter uma venda em alto volume. Então, essa maneira como você começa a olhar para o mundo
vou pegar todos os pontos e vou tentar extrair o máximo de vantagem, porque isso é a minha sobrevivência. Você começa a ficar muito bom nisso quando você opera em bootstrapping. Esse assunto de conseguir crescer com recursos próprios é tão importante que você pega até alguns eventos. Um dos grandes eventos de startup no mundo é o TechCrunch Disrupt. Dentro do evento TechCrunch tem uma premiação, Crunches Award. E uma das categorias é startup que melhor se desenvolveu por meio de bootstrapping. E daí você começa a ouvir várias histórias interessantes. Por exemplo, teve um ano que GitHub ganhou esse prêmio. Quando você imaginaria que GitHub começou bootstrapping? E vários outros produtos com os quais a gente interage, lynda.com, sabe o site de cursos? Lynda com Y. Por 17 anos, a Lynda, a pessoa por trás da empresa, cresceu por recursos próprios. 17 anos. E daí tem muitas histórias, desde pessoas que começam linhas de sucos saudáveis, até pessoas que trabalham com alta tecnologia. O legal de você bootstrap é que você não tem como fugir em relação a ter um foco em métricas e entender seus números. E com isso, você consegue lidar com mais previsibilidade, você consegue prever mais coisas. Isso é bem interessante. E vale lembrar que existem algumas categorias, quando o assunto é capital, que não são necessariamente bootstrapping, mas também não são necessariamente investimento, mas no final você acaba tendo um dia a dia mais conectado com bootstrapping do que conectado com investimento. Por exemplo, financiamento coletivo. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a plataformas de financiamento coletivo. Financiamento coletivo é uma maneira de você bootstrap, por mais que você já está colocando capital de uma forma mais escalável, com mais pessoas acreditando na sua ideia. Na prática, você já está vendendo ou pré-vendendo um serviço, um produto ou alguma experiência ao redor daquele serviço ou produto. Então lembra, a gente está num mundo de muitos recursos. Antes de você decidir, eu vou levantar capital, ou não, fazer bootstrapping da minha maneira, sem vender nada. Lembra, o mundo tem vários recursos interessantíssimos e muito bacanas. Você tem que entender o momento da sua empresa, a forma como você quer organizar controle e capital na sua empresa, a forma como você quer estruturar decisões, tudo isso conta. E tem algumas histórias de saídas criativas para a sobrevivência que são super inspiradoras. Você pega Airbnb como exemplo. Os fundadores da Airbnb são formados em design. Eles desenham bem, eles sacam muito bem design. E teve uma época que o capital deles estava acabando. Airbnb não ia vingar. Eles iam morrer. Nessa época, estavam tendo eleições nos Estados Unidos. Nessas eleições, estava o Obama contra o McCain. Qual foi a ideia dos garotos? Usando dos recursos que eles sabiam bem de design, eles resolveram criar uma caixa de cereal comemorativa. Eles tinham o cereal que celebrava o Obama, com uma capinha super legal desenhada por eles, e tinham o cereal que celebrava o McCain. Eles compraram realmente cereais, tiveram que gastar comprando cereal, mas colocaram a caixa original
numa nova caixa e meio que leiloaram essas caixas de cereal para os grandes fãs do Obama e do McCain. E assim, levantaram um pouquinho de capital, que era o que precisavam pelo menos para continuar sobrevivendo, para não morrer. Você entende até que ponto vai a criatividade e saber usar recursos? Lembra, ser resourceful, conseguir entender o valor que você, que a sua equipe pode agregar e ser criativo em relação à sua sobrevivência é algo muito importante. Claro que você não quer viver de uma forma que a cada 3 meses você tem que reinventar a roda dessa maneira. Ou você tem que ter mais uma ideia criativa e tá sempre à beira da falência. Claro que não. Estou contando uma história que eles fizeram uma vez. E claro, depois eles tiveram outros desafios, mas eram outros desafios. Mas o ponto é, quando você está bootstrapping, o nível no qual você se sente accountable, no qual você se sente responsável, no que você se sente protagonista, é altíssimo. Então nessa aula, a gente viu um pouquinho sobre bootstrap, lembrando que muitas vezes, se você está indo pelo caminho de bootstrap, você vai ter que aprender a vender, e tem muita gente que tem preconceito contra a venda. Cuidado com a maneira como você olha para a venda. Venda não é manipulação. Se você vê venda como manipulação e decide que você não vai vender, como que você vai ter um negócio? Veja a venda como a dádiva de poder ajudar um cliente a encontrar alguma coisa que ele realmente precisava. Não veja a venda como algo que é um momento no qual você está fazendo uma super interrupção na vida da pessoa, manipulando, tentando convencer o cliente de algo que ele não quer. Você não quer ser essa pessoa. Venda não é isso. Uma empresa sustentável não convence quem não precisa de que precisa de algo. Pelo contrário, encontra quem realmente precisa. Lembra, a gente está falando de Product Market Fit. Não está falando de empolgação e convencer qualquer um a comprar o seu produto. Sabe todos aqueles conceitos de, nossa, o cara é tão bom que ele vende picolé para esquimó. Meu, se o esquimó não quer picolé, eu acho que você é um mau vendedor. Se você vendeu algo que a pessoa não quer. Eu não tenho orgulho desse tipo de vendedor. Cuidado com os modelos mentais que são criados na nossa cabeça quanto a diferentes temas. Venda é um assunto por si só que traz vários preconceitos e várias crenças junto com vendas. Se você está escolhendo o caminho de bootstrap, você vai ter que gerar dinheiro. Provavelmente, você vai gerar dinheiro vendendo. Então, se você está escolhendo bootstrap, já começa a trabalhar a sua mente para ver vendas como algo positivo, necessário e até mesmo uma dádiva para que aquele mercado que realmente precisa da sua solução encontre o que tanto precisava e tenha a necessidade suprida. Muito cuidado com o preconceito contra vendas, porque se você vai decidir ir pelo caminho de bootstrapping, mas você é uma daquelas pessoas que tem pavor e julga vendas, você vai ficar totalmente no meio de uma emboscada. Então é isso aí, falamos um pouquinho sobre bootstrapping, sobre você conseguir se alavancar com recursos próprios. E vamos agora falar sobre levantar capital.